Olá, bem-vindo ao ambiente virtual de aprendizado da disciplina Filosofia, Razão e Modernidade. Hoje eu vou falar para você sobre os primeiros filósofos gregos, que a história da filosofia convencionou chamar de filósofos pré-socráticos. Isso porque muitos, embora não todos, viveram antes de Sócrates, que é considerado o pai da filosofia grega. Esses pensadores pré-socráticos foram os que iniciaram aquilo que chamamos de passagem do mito ao logos. Ou seja, são os que irão começar a abandonar as explicações míticas para o mundo e buscar uma outra forma de discurso, o discurso racional, ou mesmo poderíamos dizer, o discurso filosófico. Até então, as explicações que nós tínhamos, por exemplo, para a origem do mundo, do universo, eram explicações mitológicas, que chamamos de cosmogonias. Cosmogonia é uma palavra que vem do grego e significa origem do universo. Essas narrativas geralmente ligavam a origem do universo à figura dos deuses, no caso, os deuses gregos. Como, por exemplo, Zeus, Gaia ou outros deuses. Elas falavam, por exemplo, da união entre os deuses ou outras entidades que teriam gestado o mundo. É claro que não apenas os gregos, mas praticamente todos os povos primitivos, antigos, tinham suas cosmogonias. Então, o que fizeram de original os pensadores pré-socráticos, há aproximadamente 600, 500 anos antes de Cristo, isso é, uns 2.500 anos atrás? Bem, eles irão inaugurar uma nova forma de discurso e tentarão explicar a origem do universo por meio da busca de uma causa natural, de um princípio, que eles chamarão de arché, que é outra palavra grega que significa origem, princípio de tudo, causa de todas as coisas. Essa busca de um princípio natural que teria dado origem às coisas do mundo, sobretudo do universo, será chamada não mais de cosmogonia, como eram os relatos mitológicos, mas agora receberá um outro nome: cosmologia. Diferentemente das cosmogonias, as cosmologias estão mais para o campo do pensamento filosófico, racional. Essas cosmologias gregas, construídas pelos pré-socráticos, irão buscar um conhecimento das causas naturais, de um princípio na natureza do qual tudo surgiu. Por isso, os pré-socráticos também são chamados de filósofos da natureza, pois eles vão desenvolver uma filosofia da physis. Aqui outra palavra grega que significa natureza. Daí, por exemplo, física. Physis, na verdade, significa naquele momento um pouco mais que apenas natureza. É um termo que buscava sintetizar a ideia de eterno, perene. Aquilo de onde tudo nasceu, tudo surgiu. Para ilustrar o pensamento desses filósofos pré-socráticos, eu vou mostrar para você algumas ideias que eles tiveram. Vejamos, por exemplo, o filósofo Tales de Mileto, que viveu aproximadamente no século 7, 6 a.C. Para Tales, a origem de todas as coisas, a arché, como eu já expliquei, era a água. Já para o filósofo Anaximandro, que também viveu na cidade grega de Mileto, tudo teria se originado, surgido de um elemento indefinível. Em grego, ele chama de apeiron. Anaxímenes, outro filósofo dessa chamada Escola de Mileto, colocava como princípio originador de tudo o ar. Note o seguinte: todos esses três filósofos que eu acabei de citar têm em comum uma visão naturalista da origem das coisas. Eles buscavam explicações baseadas em nexos causais entre os fenômenos naturais. Isto é, a ideia de que existe uma causa natural para coisas e que minha razão, o meu pensamento, pode compreender e explicar isso. Essa é uma grande contribuição desses pensadores, e é por isso que eles fazem a passagem do mito para a razão, como eu já disse. Mas você deve estar pensando aí,
Esse discurso, essas questões, nos dias de hoje são questões da ciência, não são? Sim. É porque a filosofia nascente vai reunir naquele período praticamente todas as formas de explicações racionais, inclusive as formas científicas. E se você for estudar, por exemplo, outra área da ciência, história da ciência, a matemática, você irá encontrar lá os pré-socráticos, como, por exemplo, Pitágoras de Samos na matemática, na história da física, Demócrito de Abdera ou outro pensador pré-socrático do período. Mas é bom ressaltar que nós tivemos outros filósofos pré-socráticos que desenvolveram um pensamento um pouco diferente desses que apresentei até aqui. Aliás, pode ir se acostumando, porque uma das coisas mais comuns na história da filosofia é a divergência de ideias, que vai gerar o debate racional a partir da oposição de argumentos e teorias. Mas, como eu dizia, esses outros filósofos pré-socráticos, como, por exemplo, Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia, irão se aprofundar um pouco mais em algumas outras questões e áreas do pensamento filosófico. Vejamos, por exemplo, Heráclito, que irá afirmar que o fogo é o elemento natural, primordial, mas não no sentido literal do termo. O fogo, em Heráclito, deve ser visto como símbolo de algo em contínua mudança, daquilo que se absorve e se transforma. Heráclito é o autor da famosa frase: "Não é possível banhar-se no mesmo rio duas vezes." Possivelmente você já deve ter escutado essa frase. Já o Parmênides se opõe a Heráclito e defende a ideia da imutabilidade das coisas. Não a imutabilidade das coisas que vemos, por exemplo, da natureza sensível, mas num plano lógico, linguístico. Poderíamos então dizer, num plano ontológico, que significa relativo ao ser, aquilo que existe. Parmênides defendeu 4 argumentos que são um ponto de partida para suas afirmações a respeito dos atributos do ser. Esses argumentos foram muito importantes na história da filosofia, inclusive tratados por outros filósofos que vieram depois de Parmênides. Eu gostaria agora de encerrar essa aula citando e deixando para sua reflexão esses 4 argumentos de Parmênides. Veja o que ele diz. O ser é e o não ser não pode ser. O nada, o não ser, não é e não pode ser. Pensar e ser são o mesmo. O ser não pode ser pensado nem enunciado. Por hoje é só. Muito obrigado.